roxo lá também, ele vai fazendo isso. Então olha aí que bacana, né? Essa ferramenta ela substitui as cores. Vou dar um Ctrl Alt Z para desfazer e vamos supor que eu queira colocar esse braço, por exemplo, verde. Vou selecionar então a cor verde e aonde eu passar o pincel, ó, ele vai colocar na tonalidade verde. Só que ele na verdade põe tudo verde aqui. Como que eu defino que é apenas nessa área que for salmão? Porque essa é a ideia de fazer a substituição de. Para isso, eu não uso a ferramenta. Então, tem aqui nas opções, né, imagem, ajuste, você tem esse mesmo recurso, que é a substituição de cor. Onde está aqui substituir cor? Ele sim, ele é mais fácil de configurar e de trabalhar do que a própria ferramenta. Por quê? Eu clico na área do braço. Então, significa que eu quero trabalhar com a substituição da cor dessa área que eu cliquei. Aqui eu tenho um grau de seleção, que é isso. Quanto maior o grau de seleção, mais ele captura áreas de cor parecida com aquela. Então, se eu aumentar tudo, repara que toda a área de pele ele capturou como área parecida com aquela. Eu quero substituir para qual cor? Aqui mesmo eu já posso trocar na matiz, olha lá que legal. Eu vou mudando a matiz e ele já vai alterando todas as áreas parecidas com essa que eu cliquei para a cor em que eu desejar. Então ali eu vou deixar amarelado, não, assim está bem parecido, né? Mais amarelo, mais escuro, perfeito. Clico, por exemplo, na área azul, ó, toda a área parecida com aquela, ele faz para mim a modificação aqui também. Então bem interessante, eu clico nessa área também e posso alterar ela. É um recurso fácil de usar, poderia trabalhar com fundo também, fazendo uma substituição de cor para o fundo. Então isso aí é tudo tranquilo. A área é parecida com aquela onde eu clico, ele faz uma alteração. Nós vamos utilizar ela depois em projeto aí na prática também, para que vocês possam entender e interpretar melhor essa ferramenta. Pulando aqui, né, já vimos então elas, vamos continuar na sequência. Ferramenta de carimbo eu mostrei na aula passada, carimbo de padrão eu ainda não mostrei. Nós vamos ver na hora que nós estivermos aqui criando o padrão, mais para o final da aula. Pincel de histórico, o que é isso? Se eu pego a ferramenta pincel, vou pegar qualquer pincel, ele está até nesse tipo que nós deixamos ele anteriormente. Deixa eu diminuir que o pincel está gigantesco. Vou vir aqui e já diminuo ele de uma só vez. Ok, o pincel ficou agora mais fácil de trabalhar. Opa, pressionei ESC. Quando você pressiona ESC, ele não confirma, né, o valor e acaba escapando ali. Então tem que escolher e apertar o Enter para fazer a confirmação. Eu posso também redefinir esses pincéis. É só clicar aqui na ferramenta pincel, clica aqui naquela botãozinho de opção, ele abre o menu, redefinir todas as ferramentas, ok. Então toda a configuração que eu tinha feito, agora para todas as ferramentas que eu usei, foi redefinida. Então o Photoshop zera elas. O pincel aqui no seu tamanho padrão é 13 e o modo dele normal. Vou pegar ele novamente aqui para que nós possamos visualizar. Então com colchetes eu posso estar regulando aí, aumentando, ó, o diâmetro do meu pincel. Perfeito. O que eu ia mostrar é o seguinte, vou pegar uma cor qualquer e vou fazer um risco. Essa ferramenta que eu estava vendo, o pincel do histórico, quando eu passar ela ali, ele vai apagar aonde tem pincel. Ah, mas e qual a diferença, né? Porque tem dois. Eu vou fazer um outro risco aqui com vermelho e vou usar o pincel de histórico de arte. Ela faz lá ela apaga também, tá vendo? Mas criando uma arte, criando aí uma textura para aquela área. E isso pode ser alterado aqui e trocado também. Tem vários outros tipos de pincéis onde eu posso deletar uma cor ali e manter, né, aqui, por exemplo, ó, vamos ver, essa não ficou legal. Tem vários outros modelos. É ideal que vocês deem uma olhadinha aí também, pesquisem. Eu vou apagar nessa textura. Então, onde eu passar, ele vai apagar o pincel que eu tinha deixado, mantendo essa textura. Ele também mistura a área. Reparem aqui o que acontece. Se eu clicar no braço e arrastar, ó, ele coloca nesse efeito a partir daquela cor que eu tinha. Olha lá. Então ele faz uma mistura aí de cores. Ele não é muito utilizado para você fazer apagar, né, o pincel, não. Para apagar o pincel, ferramenta pincel do histórico. Você clicou e ele remove todo o pincel que tem naquela área. Às vezes você errou com o pincel e já não é mais possível desfazer isso pelo histórico, porque tem um limite de vezes que você pode desfazer. Você pode estar utilizando essa ferramenta para
apagar o pincel que foi aplicado ali. Ferramentas de borracha nós já vimos, lata de tinta também. Aqui nós temos ferramenta para desfocar uma área, né? Então eu deixo aquela área, por exemplo, deixa eu aumentar aqui, ó. Nós já usamos bastante desfoque, mas não com a ferramenta, mas às vezes eu quero deixar ela com uma visibilidade menor. Deixa eu abrir uma imagem